A Voyager 1 e a Voyager 2 são apenas dois exemplos de como as sondas espaciais desempenham um papel crucial na ampliação do nosso entendimento do universo. Essas sondas estão nos fornecendo informações em tempo real sobre os limites do nosso sistema solar, embora talvez não tenhamos a oportunidade de explorá-las diretamente por muitos anos. No entanto, alguns dados curiosos que a sonda Voyager 1 está enviando do espaço profundo têm intrigado os engenheiros da NASA. São mensagens estranhas que surgem do espaço profundo. Há motivos para ficarmos assustados ou não? Acompanhe-nos enquanto investigamos como a Voyager 1 foi influenciada por uma força desconhecida nas profundezas do espaço. Por quase 4 décadas e meia, as missões Voyager desempenharam um papel fundamental na exploração espacial, oferecendo uma visão pioneira e crucial do verdadeiro estado do nosso sistema solar. As espaçonaves gêmeas Voyager, da Agência Espacial NASA, se tornaram verdadeiras cápsulas do tempo para as gerações futuras. Elas possuem um gravador de fita de 8 trilhas para armazenar dados, que é cerca de 3 milhões de vezes menos capaz em termos de memória do que os celulares modernos. Além disso, sua taxa de transmissão de dados é aproximadamente 38 mil vezes mais lenta do que uma conexão 5G da internet. Os pioneiros das operações espaciais exploram o vasto oceano galáctico conhecido como espaço interestelar, uma área que nunca foi investigada por outras sondas. Essas missões Voyager forneceram uma visão mais completa de nosso sistema solar e das interações entre a heliosfera e o espaço interestelar. Os cientistas espaciais estão combinando os dados das primeiras transmissões com as observações feitas pelas espaçonaves Voyager. Nenhuma outra espaçonave foi capaz de revolucionar nossa compreensão do Sol, e sua influência como essas missões têm feito. Cada espaçonave Voyager atua como um embaixador da humanidade, carregando consigo um disco de ouro contendo gravações musicais, saudações em vários idiomas, imagens da vida cotidiana na Terra e diagramas dos princípios científicos fundamentais. Esse disco está disponível para qualquer entidade que possa entrar em contato com a espaçonave. O revestimento dourado dos discos desempenha o papel de uma mensagem cósmica encapsulada em uma garrafa. À medida que o ouro se deteriora e se deteriora no espaço, os dados permanecerão íntegros por mais de 1 bilhão de anos. Especialistas ficaram surpresos com a intensidade e orientação do campo magnético interestelar, e essas novas informações até geraram debates sobre a forma e atividade da heliosfera, que é o domínio magnético do Sol. A heliosfera, que antes se pensava se assemelhar a um cometa, pode na verdade ser mais esférica do que se acreditava anteriormente, e ela se expande e contrai à medida que manchas solares surgem e desaparecem, ou permanece essencialmente a mesma. Nessa investigação, a espaçonave ofereceu algumas pistas promissoras. Astrônomos acreditam que o meio interestelar começa quando o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, chega ao fim. Esse plasma ou gás ionizado pressiona contra o plasma interestelar mais frio e denso ao seu redor, agindo como uma pedra em um riacho. Semelhante ao topo da atmosfera terrestre chamado de tropopausa, a heliosfera se refere à região oca criada pelo Sol. O mistério de como a heliosfera se afasta da Terra foi resolvido quando a espaçonave foi lançada, revelando que Júpiter está apenas 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Alguns indivíduos sugeriram a possibilidade de os helióporos estarem situados naquela região. As estimativas da distância até os helióporos aumentaram à medida que a espaçonave se afastava mais rapidamente. Não havia dúvidas de que não se tratava de Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno. Ninguém sabia ao certo a localização exata ou o momento em que a Voyager entraria no espaço interestelar. A Voyager detectou sinais dos helióporos pouco depois de ter encontrado Netuno em julho de 1992. Ambas as missões começaram a captar poderosos sinais de rádio com frequências entre 2 e 3 kHz. Alguns cientistas acreditam que essas ondas de rádio eram resultado de 6 grandes erupções solares ocorridas mais de um ano antes de serem descobertas.
O plasma que foi ejetado durante essas erupções finalmente alcançou a heliopausa, onde os elétrons oscilaram e emitiram ondas de rádio, conforme relatado pelos pesquisadores. Embora esses sinais fossem tão fracos a ponto de parecerem um vácuo na Terra, o meio interestelar local é muito mais denso do que a heliosfera externa. A distância dos helióporos em relação ao Sol também foi determinada com base no conhecimento da velocidade estimada do material solar externo e no tempo que levou para alcançar o limite. A distância média entre o Sol e a Terra é medida em unidades astronômicas, que variam de 116 a 177 AU. Em 25 de agosto de 2012, a sonda Voyager 1 cruzou os limites heliosféricos a uma distância de 121,6 AU. Nesse momento, sinais claros indicavam que a Voyager 1 tinha ultrapassado a heliopausa. Partículas de vento solar altamente energéticas começaram a se dissipar, sugerindo que o restante do vento solar também havia sido deixado para trás. Além disso, os raios cósmicos de fora do sistema solar, parcialmente obstruídos pela heliosfera, se intensificaram após a passagem da Voyager 1. Embora muitos pesquisadores não estivessem convencidos apenas por essa evidência, havia dois problemas distintos. Em primeiro lugar, o instrumento de plasma da Voyager 1 estava com defeito, impedindo-o de capturar o aumento dramático na densidade de partículas que ocorreu ao deixar a heliosfera e entrar no espaço interestelar. Em segundo lugar, a previsão de que o campo magnético apontaria em uma direção diferente além da heliosfera não se confirmou. A chamada coincidência dos campos magnéticos dentro e fora da heliosfera ainda não foi adequadamente explicada. O Sol desempenhou um papel fundamental no sucesso da missão. No início de 2012, as tempestades solares começaram a ocorrer, e no ano seguinte, elas impactaram o plasma que a Voyager 1 estava atravessando. Como resultado, os elétrons do plasma começaram a oscilar, o que por sua vez, gerou ondas de rádio detectadas pela espaçonave. Essas frequências de ondas de rádio indicaram que a sonda Voyager entrou em uma região muito mais densa no espaço. Em 2018, a Voyager 2 realizou seus heliopausas, atravessando em 5 de novembro. Dessa vez não houve dúvidas sobre a passagem do plasma da espaçonave, pois o instrumento em uso era capaz de monitorar o aumento na densidade de partículas causado pela colisão de prótons, elétrons e outras partículas carregadas. Também registrou a temperatura, que variava entre 30.000 e 50.000 Kelvin, sendo muito maior do que o meio interestelar vizinho. O plasma provavelmente foi comprimido ao entrar na heliosfera, o que explicaria esse fenômeno. Similar à Voyager 1, a sonda observou a diminuição do vento solar e o aumento na quantidade de raios cósmicos solares extras. No entanto, o campo magnético não reverteu seu curso, mais uma vez, confirmando que o resultado de 6 anos atrás não foi uma exceção. As distâncias relativamente próximas sugerem que o heliopausa é mais forte do que se pensava anteriormente para as viagens 1 e 2. Ambas as espaçonaves ainda estão viajando para fora da heliosfera, em direções opostas, e estão mais distantes da Terra do que qualquer outra espaçonave. Os cientistas afirmaram que a Voyager 1 detectou um sinal que estava relacionado a ondas detectadas em grandes quantidades de gás, encontradas na região quase vazia entre as estrelas. Diferente da Pioneer 10, que se calará no final de 2023, a Voyager 2 terá percorrido 129 AU, e continuará se afastando, tornando-se a segunda espaçonave mais distante. Considerando que os sinais das espaçonaves viajam à velocidade da luz, levará mais de 22 horas para chegarem até nós. Os exploradores perdem sua capacidade como o plutônio se deteriora e gera menos calor. Para lidar com isso, a NASA informou que a equipe desativou todos os sistemas, incluindo vários que originalmente eram considerados essenciais. Entre esses sistemas estão os aquecedores, que protegem os instrumentos em funcionamento contra o frio intenso do espaço. A Agência Espacial declarou que os 5 dispositivos, cujos aquecedores foram desligados desde 2019, ainda estão operacionais.
Como as Voyager podem continuar funcionando em temperaturas muito abaixo das quais foram projetadas, isso continua a intrigar os pesquisadores da NASA. O sistema de articulação e controle conhecido como AACS, também apresentou falhas no ano anterior. Esse mecanismo garante que as antenas das sondas estejam direcionadas para a Terra. Até aquele momento, o desempenho da sonda havia sido impecável, sem qualquer interferência conhecida. No entanto, um computador de bordo parou de funcionar anos antes, resultando na transmissão de dados de telemetria incorretos e corrompendo os dados adequados no processo. A sonda perdeu o conhecimento de sua localização em órbita devido a esse deslize da Voyager. Isso levanta a questão de se é hora de aposentar uma das sondas mais antigas e distantes da agência espacial, embora especialistas da NASA tenham conseguido resolver recentemente o problema, instruindo o sistema a retornar ao seu estado anterior. O governo afirma que o erro não afetará a viabilidade de longo prazo da missão. Vários cientistas já começaram a investigar a possibilidade de criar substitutos para as Voyager. No entanto, ninguém tem certeza de quanto tempo as duas espaçonaves irão durar, sendo necessário mantê-las aquecidas para evitar que o combustível que mantém suas antenas apontadas diretamente para a Terra congele. O plutônio é responsável pela geração de calor para as Voyager, mas à medida que ele decai, produz cada vez menos energia a cada ano. Nesse contexto, convido você a compartilhar seus pensamentos e opiniões sobre as sondas Voyager. Para você, qual é a importância dessas sondas para a humanidade? Devemos nos preocupar com os sinais misteriosos da Voyager 1? Deixe seu comentário abaixo. Continue assistindo outros vídeos interessantes como esse. Aqui na tela, tem esses recomendados. Clique para assistir. Não perca! Até a próxima!